Bom dia, boa noite, boa tarde, pessoal. Essa daqui vai ser a nossa oitava aula da minha monitoria Metasórios 1. Eu peço desculpa porque houve uma confusão, né? Eu coloquei que a outra aula anterior seria a oitava aula, na verdade é a sétima, porque eu fiz uma aula tentando já apresentar para vocês as classificações dos seres vivos, né, de uma vez por todas, para que eu não necessite ficar resgatando, como eu fiz ali em Plateumintos. Só que eu achei necessário continuar mesmo dessa maneira. Em Plateumitos já dá uma introdução rápida do que eu ficar explicando passo a passo e por que é classificado daquela maneira, história evolutiva, porque não cabe muito a monitoria, tá bom? Então eu acabei deixando o slide para trás, o vídeo para trás, não postei, deixei quieto e sem querer eu acabei me confundindo um pouco, tá bom? Então, dando continuidade aqui, eu vou falar sobre os plateumintos em termo taxonômico, tá bom? E eu vou tratar sobre as espécies parasíticas, tá certo? Então, bora lá. Primeiro, como eu tinha falado no slide anterior, na aula anterior, os plateumintos têm um problema na classificação deles. Eles formam sim um grupo agora monofilético. É defendido que as espécies englobadas dentro de plateumintos a partir de 2017 são todas monofiléticas. Porém, a gente tem essa trabalheira aqui, toda essa bagunça aqui, que eu tinha falado lá na primeira aula sobre cladística, taxonomia, né? Eu acabei falando que o ideal é a gente trabalhar com grupos dicotômicos. O que é dicotomia? Significa que eu vou dar atrelando um táxon em apenas dois outros táxons. Ou seja, esse ramo aqui, esse clado, ele vai formar um nó, né, que representa um ancestral comum de todos os plateumintos. Ele vai dar origem aqui a esse grupo chamado de catenolida. E esse táxon aqui chamado de Rabiditofora, tá bom? E esse Rabiditofora, ele vai se dividir novamente em outros dois grupos, em outros dois táxons. E por fim, os terminais representam as classes, ou então as espécies. Aqui estão representando classes de plateumintos, tá bom? Então, o que acontece? Nós temos aqui alguns táxons que têm uma coisa chamada de tricomia, tá bom? Ou então politomia. São coisas, são táxons incertos. A gente sabe que ali ele vai formar um grupo monofilético, porém, algumas ramificações a gente não sabe exatamente quem seria irmão de quem. Por quê? Quando a gente está montando um taxograma dentro de um software, a gente tem que determinar várias características dentro daquele software, determinar numerações para eles, tá? Se vocês forem procurar um pouco, vocês podem acabar caindo uma coisa que é chamada de gradismo da escola fenética. A gente não usa isso, tá bom? Os softwares mais atuais que a gente e os modelos mais atuais que a gente utiliza, a gente vem comparar várias características morfológicas e genéticas até para a gente tentar determinar como é que fala, como seria um ancestral comum, porque a gente também tenta definir os caráteres ancestrais e os caráteres mais derivados. Lembra que derivado significa que ele vai ser modificado, que vai se diferir do ancestral de outros táxons, tá? Então, acaba acontecendo que, muitas das vezes, esses softwares não determinam um grupo irmão, e muito pesquisador não determina também o grupo irmão, ele acaba não defendendo um grupo irmão. Então, acaba tendo isso daqui, ó. Eles realmente têm alguma, por exemplo, aqui, realmente tem uma relação genética, morfológica, taxonômica, né? Mas a gente não sabe quem é irmão de quem, tá bom? Porque aqui a gente consegue saber quem é irmão de quem, aqui não, tá? Então o que é que rola? A gente acaba tendo toda essa problemática. Então já dá para ver que aqui a gente já não consegue determinar muito bem como é que se dá a evolução, a história evolutiva e o parentesco entre os plateumintos de uma forma mais específica, mais coordenada, tá? Como eu tinha falado lá atrás, muitas espécies de animais foram retiradas de dentro de plateumintos porque eles não apresentavam sinapomorfias com esses plateumintos. Ele apresentava outras características próprias, então alguns foram realocados em outros filos já existentes, alguns foram realocados dentro de próprios filos e tem algumas espécies que nem determinado filo ainda está, tá bom?
Mas o que é que vai ser importante para a gente? Eu vou falar um pouco sobre catenolida, que é o grupo mais basal. Eu vou falar um pouco sobre o que é que define o Rabiditopora, tá bom? Rabiditofora, tá bom? Não vou determinar nenhuma desses terminais aqui, tá? Mas eu vou determinar o que é o Neodermata, que é interessante para a gente. Eu vou falar um pouquinho sobre Tricladida, que são o que? As planárias, tá bom? E eu vou falar aqui dentro dos Neodermata sobre Cestoda e sobre Trematoda, tá bom? Duas classes que tem várias ordens aqui, ó, tá bom? Mas eu não vou focar nas ordens, eu vou focar nas espécies mais importantes para a gente, porque elas são o quê? Parasitas de nós, tá bom? Então então por aí vai cair no quê? Na prova, tá bom? Então bora lá. Primeiro, catenolida. Catenolida, eu só vou dar um pause aqui, tá? Só para eu ver se tá gravando. Sim, tá gravando. Das últimas vezes que eu tava tentando gravar esse slide, meu gravador começava e ele sozinho parava e eu não via que ele tava parado, porque aqui não tem nada que indica se ele tá gravando ou não, tá? Só consigo me ver aqui na minha webcam e nada mais, tá? Mas bora lá. Catenolida significa pequena cadeia. Vou explicar o porquê isso. São de vida livre, com cerca de 100 espécies escritas, tá bom? Então é um grupo bem, como é que fala? Restrito, tá certo? Em sentido de diversidade, tá bom? É uma classe bem pequena. O ambiente que eles vivem, majoritariamente vai ser o quê? Ambiente de água doce, docícola. Você vai encontrar ali em rio, pântano, lago. Dificilmente você vai encontrar eles em mar. Normalmente vai ser em água salobra, ou se for em mar mesmo, de água salgada, concentração de sal alta, são muitas poucas espécies. Talvez sejam duas ou três no máximo, tá bom? De uma única família, de um único gênero, tá? É... Eles são animais que vivem na terra, ou seja, eles são bentônicos, eles ficam lá no solo oceânico, no solo aquático, na verdade, e não existe espécie parasita ainda descrita, ainda encontrado, certo? Então todos eles são de vida livre, tá? Eles vão ter uma característica que, como eu tinha falado antes, não é que todo plateuminto vai ter a boca lá no meio do corpo. O plano mais normal que a gente utiliza para falar dos plateumintos é a planália, porque as planálias seriam um grupo, como é que fala? Seria o holótipo do grupo, o primeiro ser descrito, né, do grupo. Então, ele seria um plano mais generalista para dar uma explicação geral. Aí a gente sempre encontra um modelinho, mas o ancestral comum de todos os plateumintos não teria a boca centralizada no corpo. Ele desenvolve a cefalização dele, ou seja, vai ter o surgimento dos gânglios, dos cordões nervosos, e daí vai surgir a boca, tá? Lá na cabeça, lá no encéfalo. Não é que vai surgir a boca, mas a boca vai estar localizada lá no encéfalo, na região anterior do corpo. Então, é o que ocorre aqui no grupo mais basal. Então, com certeza, a característica de ter uma boca mais centralizada é algo que não é do ancestral comum, como eu já tinha falado antes, tá? É algo que é mais para os grupinhos lá das planárias, tá certo? Aqui deu uma travada, tá gravando? Tá gravando. Infelizmente nessa aula eu vou ter que ver isso daqui, porque eu tentei gravar ela duas vezes, tá? Então, esses animais também, o que é que eles vão ter? Eles vão ter uma faringe simples, ela não é bem desenvolvida, e um interstício simples no intestino, ou seja, o canal do intestino é mais suave. Vai ter cílios ali para fazer todo o processo de absorção de alimento, nessa elas vão liberar as enzimas, e depois os cílios vão, né, fazer com que o bolo alimentar seja transportado e depois absorver, e aí ele começa a devolver o bolo alimentar para a boca, porque os plateumintos não têm ânus, ele tem um sistema digestivo simples. Por muito tempo, dentro dos bilhatérios, os plateumintos eram considerados um grupo muito basal, mas isso já foi retirado, porque o quê? Eles não têm ânus, mas tem muitos grupos microscópicos que também não têm ânus. Então, à medida que os estudos foram avançando, a gente foi retirando os plateumintos de grupo basal por causa disso, tá? Lembra, só mais uma vez relembrando. A reprodução deles é prioritariamente sexual e a forma que eles fazem a fissão deles é o que define o nome do grupo. Porque quando eles se separam, normalmente uma parte deles vai começar a tentar se separar de novo, e depois de novo e de novo, mas não vai se separar por completo. Vai ficar parecendo uma cadeia, né, de organismo. Vai parecer, vão ser vários indivíduos unidos ainda anatomicamente. Eles vão ir se unindo aos poucos,
Se unindo, não, eles vão se alimentando, vão se ajudando aos poucos, e depois, quando eles se desenvolvem da melhor forma, eles se separam, tá? Então, eles têm um sistema nervoso e excretor bem simples. Eles não vão ter a célula flama, né? Eles vão ter um órgão que a gente chama de nefrídeo dentro da biologia. Tudo que é utilizado para fazer uma, entre muitas aspas, uma filtração, que na verdade é uma osmorregulação do corpo, né? A gente chama de nefrídeo, porque as partições que nós temos no nosso rim, a gente chama de nefrídeo. Dentro da biologia, a gente gosta de sempre renomear tudo igual, quando tem a mesma função, quando tem a mesma forma, para simplificar. Isso eu acho até interessante, tá? Então, então eles vão ter um único protonefrídeo, o proto porque ele não está bem desenvolvido, só tem uma mini função ali de fazer uma troca osmótica ali com o ambiente, liberar o sol para fora, absorver a água, os resíduos nitrogenados para fora, absorver sais e por aí vai. Então, é praticamente isso. O sistema nervoso é bem simples, é o mais simples dos plateomitos é deles. Vai ter um cordão em escada, vai ter os gânglios, cada gânglio ali focado em alguma coisa, e dificilmente eles vão ter ocelos. Tem uma ou outra espécie, quando eu pesquisei aqui, tem algo próximo a um ocelo, tem a mesma função de um ocelo, que é de identificar se o ambiente está escuro ou claro, mas não chega a ser um ocelo mesmo, tá? É como se fosse um outro órgão, tá? Mas vai ter a mesma função. As gônadas deles são ímpares, ou seja, você vai ter uma ou outra gônada, duas, três, quatro gônadas, uma masculina, três femininas e por aí vai depender também da espécie. E eles são animais que se alimentam de algas. E bem possivelmente isso definiu que algumas espécies de alguns gêneros eles fizessem simbioses com bactérias que viviam dentro dessas algas, em simbiose com essas algas, e essas bactérias faziam o quê? Absorve água e sais que esses seres absorvem, eles ficam em um ambiente onde a luminosidade até que é alta, onde tem uma concentração interessante de nitrogênio, ou então um lugar onde dá para fazer uma troca com nitrogênio, aí as bactérias começam a fazer os compostos para eles, então eles não se alimentam. Por quê? As bactérias fazem todo o processo de alimentá-los, vão produzir proteínas, carboidratos, aminoácidos, como é que fala? Bases nitrogenadas, né? E vai dar para esse animal e ele vai começar, né, pelos seus próprios processos, a metabolizar tudo e depois dar os dejetos para elas. Então, meio que vira um ciclo, né? Então, aqui a gente vai partir logo para aquele táxon, que é o Rabiditofora, tá? Um nome bem chato. Por que ele chama assim? Porque ele tem um rabiditos, tá? Todos eles têm rabiditos. Por quê? Isso daqui vai ficar lá na epiderme e ele vai liberar um muco, tá? Ele é uma glândula que libera um muco que que ele é adesivo. Então, o que acontece? Quando alguma coisa está atacando ele, ele libera o muco. E bem possivelmente, isso daqui veio dar origem também à célula flama, tá? Mas tem alguns estudos que indicam que não, tá? Mas isso daqui não é muito importante, só quis um pouco falar o que é que já define, porque isso daqui já tem uma mudança, eles não têm a célula flama, a partir daqui já tem, então o grupo basal, um único grupo basal não tem a célula, a partir do de outro táxon, que é grupo irmão, já começa a aparecer a célula flama, tem ali uma secreção, é um pouco mais complexo. Talvez isso daqui não caia em lugar nenhum, mas eu quis evidenciar um pouco, tá? Então a gente entra finalmente em trigladita, tá? Ou ticladida, na verdade, que são as planálias. Esse daqui é um verme cabeça de martelo. Muita gente divulgou que esse animal era super venenoso, super perigoso, que eles são invasores. Tem algumas espécies que são realmente invasoras daqui do Brasil, mas tem espécies endêmicas. Eles são animais que caçam caramujo, que caçam alguns insetos, que caçam invertebrados menores do que eles, até maior do que eles. E, na verdade, ele participa de um ciclo de vida bem interessante. Quem quiser dar uma pesquisada sobre a vida desse grupo, eu acho bem interessante, tá? Então, o que acontece? Eu já tinha falado muito de planália lá atrás, porque a base, né, do estudo de plateumintos, a gente fala muito de planália. Mas o que é que eu posso falar mais sobre planália, tá? Todas possuem ramificações secundárias chamadas de secos.
tá bom? Então a ramificação secundária é praticamente a metade do corpo. Então normalmente ela vai querer se dividir entre a metade do corpo, tá? Por quê? Porque é mais viável. Cada parte vai ter a mesma chance de se desenvolver, tá? Ela vai ter uma faringe, como é que fala? Protátil, ou seja, ela vai ser liberada para fora, tanto para dentro, tá? Então a característica bem definida das planalhas são a grande maioria de vida livre, muitas poucas são parasitas. Existe eu tentei procurar, mas eu vi um podcast que uma médica falava que o pessoal, sim, alguns médicos da antiguidade que utilizavam planalhas para quando as pessoas tinham algum problema em sistema digestivo, porque as planalhas, elas atacam algumas bactérias que estão fazendo mal e elas também se alimentam de substâncias ruins. Então, algumas pessoas se alimentavam, né, engoliam as bactérias, não é que se alimentavam, engoliam as planalhas para ficar bem, mas eu não consegui não consegui achar isso, tá? O que mais? Elas são encontradas em ambientes marinhos, de água doce e muitas vezes também em ambiente terrestre, desde que ele seja úmido, tá bom? Uma das espécies especialmente de água, deixa eu ver aqui, frequentemente apresentam a cabeça em forma de espátula ou triangular, que não é algo obrigatório, com ocelos, já falei lá atrás o que é um ocelos no primeiro, elas normalmente também não vão gostar de ambientes muito luminosos, muito quentes, tá? São animais levemente sensíveis, tá bom? E todas elas podem ser produzidas sexuadamente como assexuadamente, tá certo? Então, aqui nós temos a representação bem diversa de planalhas, tá? Nós temos aqui uma planalha se alimentando de um camarão, mas também o que é que a gente no aquarismo e o que é que a gente usa no aquarismo também para atacar planalha? Camarão. Tem planalhas que se alimentam de espécies específicas de camarão, tem camarões que se alimentam de qualquer planalha e elas não conseguem atacar o camarão. Aí vai depender de espécie para espécie, tá bom? Aqui é uma planalha que ela foi corada, né? Aí dá para ver o porquê eles recebem esse nome de tricladida, né? Por que eles recebem esse nome de trigladida? Porque nós temos duas ramificações aqui do intestino e aqui uma pequena ramificação do intestino, tá bom? Então o intestino dele é triramificado, como eu tinha falado lá atrás. Nós temos aqui uma planalha bem colorida, não é a cabeça de martelo. Em um ambiente terrestre, né, úmido, nós temos uma planalha que já não tem esse formato de cabeça em triangular em forma de seta, ela é de água doce. Aqui uma planalha mais comum, tá bom? Aqui são três planalhas de ambiente marinho, elas são bem confundidas com o quê? Com lebres marinhas, tá? Com lebres marinhas. Esses animais aqui em inglês são chamados de rabbit, Cyan rabbit, na verdade. O que é um rabbit, tá? Rabbit é um coelho adulto, mas muita gente também chama o quê? Ela de quê? De Bernie. Bernies do mar. Bernie seria um coelho filhote, então vai depender de espécie para espécie. Se elas têm um olhinho cheio de cozinha na cefalização dela, parece que tem uns chifrinhos, o Alcedo fica parecendo com um olho, a galera chama de Bunny, Sea Bunny, né, filhote de coelho marinho. E quando elas não têm tantas características assim, mais fofinhas, são chamadas só de répteis marinhos, coelhos marinhos. E os moluscos, que isso daqui é um molusco, né, tem um X aqui meio apagadinho, eles são chamados de lebres marinhas. Eu não lembro como é que é lebre em inglês, mas elas são chamadas de lebres marinhas. Então, o pessoal acaba confundindo muito esse grupo, né? Acaba confundindo plateumintos com moluscos, tá? É muito normal isso acontecer. Então vamos para Neodermata. Neodermata, o que é que vai acontecer? Vou tentar resumir o mais rápido que eu puder, tá? Mas de uma forma clara. Quando tá lá na formação embrionária, a epiderme ela começa a se soltar, né? Aí quando ela começa a se soltar, a mesoderme está produzindo ali o que a gente chama de parênquima, né? Erroneamente chama de parênquima, na verdade eu esqueci, é com meta. Mas a mesoderme vai se desenvolvendo, ela vai lançar algumas células, algumas células vão se projetar até a epiderme para aclopar ela, e as células da epiderme vão esconder os núcleos dentro da mesoderme, tá bom? E aí o que é que vai acontecer? Vai ficar com uma pequena camada, né? Um estetício, vai ficar meio com uma cavidade ali entre um e outra.
Isso daqui vai servir para quê? Para eles se defenderem das defesas dos hospedeiros. Todos os hospedeiros, sejam os definitivos, sejam os parciais. Para quê? Para eles sobreviverem dentro do hospedeiro. Eles são animais parasitas. Eles necessitam estar parasitando alguma coisa, tá? Muito, muito, muito poucos deles também é meio desvantagem ser assim. São parasitoides. O que é um parasitoide? O parasitoide, ele mata o hospedeiro. O parasita, ele não quer matar, ele pode até causar dor, desconforto, mas ele não quer matar o hospedeiro. Então, a grande maioria é hospedeira. Quem não é hospedeira, hospedeira não. A grande maioria é parasita. Quem não é parasita é parasitoide. Então, muito difícil você encontrar uma espécie dentro desse taxon aqui que seja de vida livre. Tem sim, tá? A vida inteira é vida livre. E se tem um hospedeiro, normalmente é só inquilismo. Tá usando ali o hospedeiro só como casa por um tempo e não tá dando desvantagem para ele, só tá se beneficiando de alguma maneira, tá? Então vai depender ali muito da espécie. Eu não quis muito falar sobre que você pode dar um pause e ler tudinho, mas é praticamente isso o que aqui define é o dermata, tá? Nil, tá? Nil de verdadeira e dermata da pele, a pele verdadeira, tá bom? Então, é isso. Nós temos a classe Cestoda, tá? Classe Cestoda e Tremátoda. Nós vamos falar apenas dela. Aqui, se eu não me engano, é um bichinho que ataca peixe. E esse daqui eu não me lembro o que é que ele ataca. Se quiserem dar uma olhada, essas classes aqui são até um pouco interessantes, mas elas não têm um foco com a gente, tá? Então, sexto significa fita, significa também cesto mesmo, mas só que os cestos estão feitos o quê? De fita. Se vocês olharem, os cestos de palha, de qualquer coisa, são várias fitas entrelaçadas. Então, são animais que têm formato de fita, tá bom? Possuem mais ou menos 6.000 espécies descritas, a grande maioria é endoparasita, muitas poucas ectoparasitas e todas são parasitas. Nenhuma parasitoide, tá? Ah, eles normalmente vão ficar dentro do intestino do hospedeiro final e no hospedeiro parcial, né? Ou então hospedeiro. É que eu esqueci, que não tem um nome específico pro hospedeiro parcial, mas vamos ficar com hospedeiro parcial, tá bom? Eles vão. No hospedeiro parcial, normalmente o que é que vai ficar ali escondido é o ovo, até ele se eclodir e não vai ser dentro do intestino. Normalmente vai ser em algum tecido do animal. Por quê? No ciclo eu vou falar um pouquinho. Aí eles vão ser divididos, o corpo deles vão ser dividido em cabeça, também pode chamar de escolex ou escolex, tá bom? Tem o colo, que a gente pode chamar também de pescoço, e tem o estróbilo, que é o corpo. E cada estróbilo do corpo, ou melhor, cada estróbilo do corpo não. O estróbilo é formado por partições chamadas de proglote. Eu tinha falado lá atrás que plateumintos tem metamerização igual a gente, só que nem todo plateuminto vai ter uma, eu falei escleretização, né? Na verdade, desculpa, eu esqueci. O corpo deles vão conseguir ser segmentados, tá? Todo plateuminto tem o corpo segmentado, igual a gente, igual os insetos. Por quê? Isso faz com que o nosso corpo tenha especialização celular. Eu tinha falado sobre os espiralha. Quando os espiralha sofrem a clivagem espiral, cada coluna de célula vai ter uma melhor aptidão a se especializar, desenvolver um órgão específico, uma parte do corpo em específico, tá bom? Então, no sexto a gente consegue ver muito bem isso, tá certo? Então, aqui, nós vamos ter a cabeça. Na grande maioria das espécies, vai ter ventosas. Em poucas espécies vão ter ganchos. As que não têm ventosas e não têm gancho, normalmente ela se fixa com muco. Mas são bem raras. Se eu não me engano, é duas espécies só que fazem isso, são de famílias diferentes, tá certo? Então, nós temos o colo ou pescoço. A função dele é o quê? É ele produzir proglote para formar o corpo, tá bom? E o que é essa proglote? Essa proglote, dentro dela, vai ter ovário e vai ter o testículo, vai ter um saco vitelino para nutrir os ovos e um poro, e o poro, como é que fala? Reprodutor,
que eu esqueci o nome, me desculpem. Mas o que é que rola? Esses animais normalmente eles não ficam com outros da mesma espécie dentro do hospedeiro. Como isso ocorre, eu não sei. Eu pesquisei, mas aparentemente quem se desenvolve primeiro lança enzima para atacar o outro da mesma espécie, só ele como é que fala, se aproveita do hospedeiro. Alguns outros artigos falavam que os ovos, cada proglote, ela é liberada, ela só gera um ovo, mas tem espécies que geram mais de um ovo. Se quiserem dar uma pesquisada melhor, eu não gosto muito de ficar perguntando coisa pro Gemini, como eu tinha falado para vocês. Quiz é ótimo para Gemini, ChatGPT, Meta nem tanto, que Meta não faz bem quiz, mas é bom para uma fixação, você pode pedir sempre perguntas mais difíceis, né? Baseadas em artigos, você manda o link do artigo, manda o título do artigo, o título do livro, e ela vai fazendo ali para você e é ótimo. Agora, perguntar as bases não vale muito a pena porque você sabe que IA é uma droga. Então, eu preferi não ficar procurando coisas de IA, né? Então, vocês podem dar uma pesquisada se vocês quiserem o porquê ainda tem um poro genital, né? Mas talvez seja como é que fala? Uma característica, como é que a gente diz mesmo? Um órgão vestigial e também o porquê só tem uma dentro do intestino. Por isso que o nome é insolitária, porque ela tá sozinha. Ela não precisa de outra para se reproduzir. Ela se reproduz sexuadamente, tá? Então, dentro da proglote vai ter todo um processo onde quando ela é formada, ela vai receber nutriente, ela receber o nutriente, ela vai se autofertilizar, ela vai se autofertilizar não, ela vai passar por um processo de maturação sexual, depois ela vai se autofertilizar e vai passar por um processo de formação do ovo, desenvolvimento do ovo e o estado onde o ovo pode ser liberado, onde a proglote é liberada, ela vai se fixar no nas fezes do hospedeiro, quando o hospedeiro defecar, vai estar lá. A proglote, ela vai se desfazer, o ovo vai ficar exposto por um tempo e ele resiste por muito tempo. Tem alguns estudos que mostram que eles resistem até 2 anos. Então, é um bicho que, né, tem uma vantagem evolutiva bem interessante, tá? Uma coisa também interessante, esses animais, por alguns cientistas, eles são usados para defender o porquê carambas um vírus pode ser considerado vivo, né? Particularmente, eu considero um vírus vivo exatamente por isso daqui e ainda por outros motivos. Mas não vamos entrar nisso. Mas o que é que rola? Esses animais, eles perderam a boca, eles perderam grande parte do intestino, eles perderam praticamente toda a função em geral. Eles só existem para absorver nutrientes e se reproduzir por conta própria. Então, eles perderam grande parte das funções do corpo deles. Uma coisa que acontece em muitos parasitas, eles perdem funções, eles perdem órgãos, tá? Eles perdem estruturas por causa da vida parasítica. Porque eles não necessitam utilizar esses órgãos, porque o que ele está retirando do hospedeiro já é o que o órgão faria. Ou o órgão ele serviria para conseguir alguma coisa que no final ele já consegue pelo hospedeiro. Então é menos vantajoso ter esses órgãos, produzir esses órgãos, então você está gastando energia para manter alguma coisa que você não necessita, tá? Para eu ter meu braço, eu estou gastando energia para eu ter meu braço. Eu posso deixar meu braço parado o quanto tempo eu quiser, mas eu vou gastar energia minha vida toda para ter o meu braço ainda colocado no meu corpo. Se meu corpo, por algum motivo muito louco, querer não dar mais energia para o meu braço, todas as minhas células do meu braço vão morrer. Então é praticamente isso. Esses animais, eles perdem características, é selecionado aqueles que gastam menos energia, na verdade, né? Então, na tese, né, evolutiva, ecológica, né, genética, epigenética, os animais parasitas, eles vão perdendo as características porque aqueles que cada vez menos têm elas atrofiadas, nascem com mutações que fazem as características que eles não estão utilizando por muito tempo nascerem atrofiadas, são selecionados. Exemplo, uma criança que nasce com um braço atrofiado dentro de um ambiente onde ela necessitaria muito desse braço para sobreviver, ela vai ser morta. Ela não vai conseguir sobreviver por muito tempo nesse ambiente, tá? Antes de se reproduzir. Agora, se ela for introduzida, aqui é uma vantagem ela não ter ela ter esse braço atrofiado, é uma desvantagem por algum motivo, alguém tem um braço, como é que fala, funcional,
a criança vai ter mais vantagem, ela vai conseguir se reproduzir com mais sucesso, e essa característica, se ela for genética, ela vai ser passada, tá bom? Então é praticamente isso. Os plateumintos, né, parasitas, que nasciam cada vez mais com esses órgãos atrofiados, eles conseguiam se reproduzir, porque eles não necessitavam com mais facilidade, e aqueles eles poderiam, na verdade, recomandar como é que falar, a energia deles, né? Eles poderiam utilizar a energia deles para se reproduzir com mais eficácia, né? Então eles seriam, já que estariam utilizando mais energia para produzir mais gametas, eles seriam férteis com maior grau, enquanto aqueles que não têm essa característica, que têm a característica que tem um órgão extra, que está gastando energia, mas não está utilizando, vai gastar menos energia para se reproduzir. Então tem uma vantagem aí, tá bom? Então aí que entra essas hipóteses. Então o que é que tem a ver com o vírus? O vírus ele não tem aparato complexo. Bactéria tem um aparato complexo. O vírus não tem. O vírus é uma cápsula de proteína. A membrana celular dele ele pega do hospedeiro dele, da célula hospedeira, aquele parasítico. A grande maioria, na verdade, pega da célula hospedeira, aquele parasita, e ele tem um DNA dele lá dentro e alguns ribossomos. Aí quando ele entra dentro do hospedeiro, ou então nem entra, ele só lança o material genético dele dentro do hospedeiro, o material genético vai em direção a um ribossomo, a algum outro, a alguma outra molécula de replicação, então diretamente para dentro do núcleo, ou então quando é uma bactéria, diretamente para o DNA exposto. Aí o DNA vai ser aclobado, ele vai ser lido, em algum momento ele vai gerar a proteína que vai dar origem ao vírus, e o vírus vai embora. Ele acaba estourando a célula, arrancando uma parte dela, que é a membrana celular. Então, possivelmente, eles não têm a necessidade deles terem genes, os genes foram reduzidos, porque eles não vão ter genes para produzir nada, porque eles já produzem o que eles necessitam para existir do hospedeiro deles. Então, algumas pessoas pegam e falam, ó, possivelmente a origem dos vírus eles eram complexos e à medida do tempo eles foram perdendo, as espécies não foram, como é que fala, herdando características porque quem tinha menos os genes para produzir as características que eles não vão usar mais, se produziu mais rápido. Ele teria alguma vantagem. Tem vírus até que parecem outros vírus, na verdade, né? Que se chama de virofagos. Então tem toda uma discussão sobre isso. Eu quis trazer um pouquinho sobre isso que eu acho bem legal, até mesmo para vocês estudarem um pouquinho mais quem se interessou, tá bom? Então aqui, essa é uma representação, nós temos a Taenia solium, a Taenia saginata. Elas diferem porque a Taenia solium tem o quê? Tem quatro ventosas em volta do corpo, em volta da cabeça. A cabeça é bem redonda, bem circular, e lá tem ganchos. E a Taenia saginata tem quatro ventosas, duas na frente e duas atrás do corpo, tá bom? E também a proglote dela se difere, mas aqui também representando aqui uma proglote, o poro genital, um ovário, um útero, um testículo. Porque ainda tem o útero. O ovário vai liberar como é que fala? O óvulo, o espermatozoide, ele vai sair daqui, vai entrar no poro genital e vai ir direto para o útero, aonde aqui vai ter um saco, ou uma glândula vitelínica, né? Na verdade, aqui em cima, na verdade. Ele vai vir aqui pro útero, depois vai receber nutrientes, tá bom? Da glândula vitelina, né? Então aqui é uma representação por coloração, tá? Desse animal, para vocês verem como é que é. Aqui o testículo, essa mancha aqui, meio triangular, ovários bem redondos, a glândula aqui bem evidente, o poro genital, tá? Mais uma vez, uma diferença entre as duas, né? O tamanho que elas podem chegar. A saginata é maior, se eu não me engano, a saginata é do porco. Desculpem se eu estiver errado, mas possivelmente se eu não me engano, ela é do porco. Também dá para ver que as proglotes são bem diferentes. Aí você consegue diferir pelo tamanho do pescoço, pelo tamanho que elas podem chegar, de como a proglote é, tá bom? E nós temos nossa importância para os seres humanos. Elas são parasitas. Aí o que acontece? Se você se alimenta da porcaria do ovo, o ovo vai entrar na sua corrente sanguínea. Ele entra na sua corrente sanguínea, ele vai eclodir. Ele eclodindo em qualquer lugar do seu corpo, que aí vai depender para onde é que ele vai, para qual vaso ele entrou e quanto tempo ele demorou para eclodir, onde é que ele vai estar, ele vai causar alguma coisa. A larva vai começar a se alimentar do seu cérebro, a larva vai começar a fazer sincícios, né? Essas bolinhas aqui no seu coração e em vasos
em outro, qualquer outro lugar, ele vai tampar seu vaso. Você vai ter um bloqueio no seu vaso, tá? Aí pode causar necrose, pode causar um edema, pode causar um monte de coisa, tá? E aí nós temos o nosso ciclo, nosso famoso ciclo. Eu não vou ler muito sobre isso daqui não, para o vídeo não ficar muito gigante, mas você pode dar uma pausa e ler, tá? Que é só mesmo para explicar para você de uma forma mais direta as coisas, tá? O ciclo biológico da tênia, tá bom? E a tênia saginata. Se eu não me engano, a sólea da vaca e a saginata do porco. Se for o contrário, me desculpem. Vamos começar com o hospedeiro definitivo. O hospedeiro definitivo, ele vai ter lá a tênia vivendo no intestino. A tênia ela vai liberar proglote, a proglote está grávida, está com um ovo lá dentro. Aí vai ser nas fezes, o ovo ele vai ser exposto. As fezes servem de adubo, vai crescer alguma coisinha ali em volta uma planta em volta das fezes, ou então vai ter que ficar perto de uma grama, sei lá, e o ovo vai parar na grama por algum motivo, pela água, não sei. Aí vem um animal herbívoro, ele come esse ovo, o ovo vai parar no intestino, vai ser absorvido pelo intestino, porque ele é pequeno, ele vai entrar na corrente sanguínea e vai se fixar onde? Na carne. Aí o ovo vai ficar lá. Aí quando esse animal ele morrer, ele vai liberar algumas substâncias, né? Essas substâncias normalmente são nitrogenadas, muitas das vezes amônia, e essas substâncias vão fazer com que esse ovo comece a eclodir e vai ter lá a larvinha. Aí, ou seja, quando esse animal é morto, tá? A larva se desenvolve, aí o animal que está comendo, ele vai comer a comida, vai comer a carne crua. Ele comendo a carne crua, ele vai ser infectado e o bichinho e a tênia, ela vai se desenvolver no intestino porque a larva vai cair no intestino. Então, como é que a gente se contamina? Comendo carne infectada mal cozida, tá bom? Esses animais se especializaram em nós como animal como hospedeiro definitivo há muitos anos. Esses animais aqui, eles são, se eu não me engano, a origem deles é euroasiática ou então é africana com Oriente Médio, tem um nome que se dá quando você junta a região que seria o Egito e alguns países em volta do Egito e o Oriente Médio. Eu esqueci o nome que se dá. Mas ou é euroasiática, a origem delas, ou é dessa região aí, né, do Oriente Médio com o Egito, tendo a discussão. Então, nós, caçadores, coletores, se alimentamos de quê? De carne crua, por muito tempo de carne crua ou mal cozida. Então, esses animais foram se especializando a parasitar a gente como definitivo. Nos hospedeiros parciais, muitas das vezes elas não vão eclodir. Por que elas não vão eclodir? Porque não vai ter as substâncias no hospedeiro vivo para o ovo eclodir. Ou se tenha, não tenha no grau necessário. Quando cai na gente com o hospedeiro definitivo, por que que ela eclode, né, se a gente se alimentar do ovo por algum motivo? Porque a gente é hospedeiro definitivo. Tem alguma proteína, tem alguma gordura, alguma coisa que vai fazer o ovo abrir. Ele vai dizer, opa, o hospedeiro definitivo, deixa eu nascer aqui logo. Mas muitas das vezes, quando ele vai nascer, já tem outro canto. Aí causa essa brincadeira aqui toda, tá? Então, bora passar para os trematodas, tá? São chamados de forma com buracos, porque normalmente eles vão ter uma cavidade, eles têm um dimorfismo em algumas espécies, tá? Principalmente em quistossoma. A grande maioria deles é parasita ou é... Como é que fala? Ah, eu esqueci o nome. É parasita ou mato hospedeiro, que eu esqueci o nome. Então, tem 18 a 24 mil espécies descritas, algumas estão sendo realocadas em outras classes, tem uma grande discussão sobre. Elas vão ter duas ventosas, normalmente uma peitoral e uma cefálica, que vai servir para se fixar no hospedeiro. Quando não tem uma ventosa, normalmente tem uma boca, e a ventosa às vezes também vai servir como boca, vai depender da espécie. Vai ter um intestino mais ou menos subdesenvolvido, tá? Bem ramificado, natural dos plateumintos. Eles vão ter um hábito de vida totalmente parasítica. Muitas poucas espécies não são parasitas. A grande maioria é endoparasita, poucas são ectoparasitas, né? Todos eles são hermafroditas, tá bom? Com exceção de um gênero, Esquistossoma.
eles vão ter dimorfismo sexual. O macho é maior, a fêmea é menor. O macho, ele aclopa a fêmea dentro da ventosa ventral dele, tá bom? Então, eles vão ter uma excreção por célula flama, alguns vão ter uma excreção por poro, que não é um ânus, tá bom? Mas poucas espécies têm esse poro, tá certo? Então, a gente vai ter aqui no equistossoma, que é o principal pra gente. E o macho, ele vai ter esse canal que é chamado de ginecóforo, no qual a fêmea vai se fixar aqui, porque ela vai ter uma ventosa ventral. Aí, pelo útero dela, tá vendo? Ela vai fazer o quê? Ela vai se conectar aqui. Aí ele com o testículo dele, ele vai grudar na perna, ela é nessa parte aqui mais posterior do corpo dele, na verdade, falei perna, me desculpem, nessa parte mais posterior do corpo, e aí ele vai começar a passar os espermatozoides para dentro dela, e assim ela vai liberando os ovos logo em seguida, tá bom? À medida que os ovos vão maturando, e dá para ver que ela tem uma vitelaria gigante, e esse bichinho aqui alguns defendem também que ele passa nutriente para a fêmea, mas isso eu não sei, tá? Eles acabam fazendo difusão no ambiente, né, no intestino da gente. Normalmente eles vão, na verdade, ir em direção ao nosso fígado, por isso que ele causa esquistossomose, na verdade, que é a barriga d'água, tá? Essa daqui é o esquistossoma mansoni, que é aquele que causa a barriga d'água, porque o fígado ele começa a inchar, tá bom? Por causa desses animais. E é bem bizarro. Então, outra coisa que é interessante. Tá aqui ou tá aqui? Tá aqui. Não, tá aqui não. Aqui é o ciclo de vida. Mas deixa eu falar logo. Deve estar por aqui? Ah, tá por aqui. Então, tá. Foi mal, porque eu refiz esses slides umas duas vezes e eu já tô um pouco cansado, mas vida que segue. Então, esse é um ciclo de vida complexo. Eu vou pegar aqui do esquema, vocês, se vocês quiserem, vocês leem aqui. Então, vai ter a porcaria do ovo, o ovo ele vai ser liberado, ele vai lá na urina, ou em algumas espécies, ou então ele vai pelo intestino mesmo, ou por, como é que fala? Excretas, né? Suor, lágrima, vai depender da espécie, vai depender até do hospedeiro que ele vai estar. Mas o ovo ele vai ser liberado no ambiente. Aí ele vai acabar sofrendo uma mudança, ele vai gerar uma coisa chamada de miracídium. Esse miracídium ele vai sofrer uma outra mudança que é bem parecida com o quê? Com as planalhas, com as vespas que eu tinha falado lá atrás. Ele vai gerar clones e vai gerar esse corpúsculo aqui. Esse corpúsculo, ele vai promover o movimento da próxima lava. E essa estrutura que é chamada de esporócito, tá? É algo bem parecido com o que? Quem lembra de esporócito? Quem lembra de esporócito lembra o quê? Vocês não lembram de. Nem eu tô lembrando o nome, desculpa. Vocês não lembram de. Como é que fala? Peraí. Os Enos é protistas. Vocês não lembram de alguns protistas que tem isso daqui? Alguns ciliados têm. Alguns parasitas que atacam o fígado têm isso daqui, né? Que a gente chama de esporócito, que o esporócito vai conter vários indivíduos dentro dele e ele vai ser uma estrutura de resistência. Ele vai aguentar atrito, calor, mudança de pH, mudança de salinidade, tudo para manter como é que fala? Os cistos ainda vivos. Então, quando ele chegar aqui nessa coisa que a gente chama de rédea, as rédeas vão se mover até um ambiente que normalmente sempre eles vão acabar só se desenvolvendo em ambiente aquático, alguns em ambiente úmido e terrestre, mas terrestre e úmido, na verdade, mas a grande maioria em água. Eles vão se locomover até um ambiente específico. Aí quando eles encontram finalmente o hospedeiro, tá? Ele forma uma coisa que é chamada de cercária, né? Eles liberam essas mini larvas, essas larvinhas aqui, que é a cercária, ela vai entrar no hospedeiro parcial, tá bom? E aí ela vai ficar lá dentro do hospedeiro, até que ocorra uma das duas coisas. Ou ele é comido pelo hospedeiro definitivo, ou ela se desenvolve melhor e sai nadando até encontrar o hospedeiro definitivo. Tá? Se ela se incuba, ela forma essa metasecária, ou então a gente também chama de cercária, tá?
Aí essa cercária vai se manter lá até encontrar o hospedeiro. Essa meta cercária vai ficar dentro do hospedeiro parcial até ele ser comido, ou por algum motivo, por alguma forma de detecção, porque, sei lá, um fluido da pele, porque normalmente esses platemitos, eles são parasitas de vertebrados, por algum composto químico, sei lá, não sei. Esses bichos vão virar uma cercária, que é bem parecido com essa larvinha aqui. Na verdade, vão virar cercária, eu já acabei de dizer que isso daqui é uma cercária. Vão voltar a ser uma cercária, me desculpem, vão voltar a ser uma cercária, e vão nadar até o hospedeiro definitivo. Aí, entrando dentro do hospedeiro definitivo, eles vão vir até o órgão que eles querem parasitar, eles vão se desenvolver. Até virar um adulto, depois tudo começa o ciclo de novo. Ou se fecunda, ou então se tiver o que? O dimorfismo, nós temos o que? Macho e fêmea, exossomose, tá? Então vai ter todo esse processo de autofecundação, liberação de ovo. Autofecundação, liberação de ovo. Eu tinha falado lá nas planálias se tinha fecundação, autofecundação. Eu quis dizer só nas planálias, tá bom? Não quis dizer nos outros grupos, não, tá? Então, o que é que rola? O que é que rola aqui? Muitos desses animais, eles têm um grande problema, né, de existência, que é todo mundo que é afetado por ele tem um problema de saneamento básico, tá? São animais que eles aparecem muito dentro de locais poluídos, né? Dentro de locais que permitem a proliferação muito grande de bactérias, porque a grande maioria não. Parte desses animais vão preferir caramujos, mas são caramujos bem específicos, eu vou falar um pouquinho lá na frente. Também eu gosto muito de peixes. Uma grande parte das espécies, né, vão ser parasitas de peixes e algumas outras até de planta aquática. Então, a planta aquática é hospedeiro parcial, vem um caramujo come um segundo hospedeiro parcial, aí vem um peixe come ele é um terceiro hospedeiro parcial, aí do nada vem uma ave come, aí a ave é hospedeiro definitivo. Eu não botei os ciclos que não tem a ver com a gente aqui. Eu botei 3 ciclos, se eu não me engano, que tem a ver com a gente, que é mais importante, tá bom? Alguns também vão parasitar caranguejos, alguns outros vão parasitar outro tipo de moluscos, né? Quando é dentro do ambiente marinho. Vai ter alguns que parasita até insetos, tá? Exemplo, tem um que, se eu não me engano, ele vai ficar em uma briófita. Aí essa briófita, ela tem que ser comida em específico por um tipo de eu esqueci o nome, mas é como se fosse uma pulga, mas não é uma pulga, não é um carrapato, nada do tipo. É um bicho, é um inseto, acho que é colêmbula. Ela tem que ser comida por uma colêmbula. Aí a colêmbula, ela tem que ser comida por um aracnídeo, se eu não me engano. É um tipo de aracnídeo que não é o pseudo-escorpião, mas ele tem que ser comida por um aracnídeo. Esse aracnídeo tem que ser comido por uma centopeia. Aí no final ela acaba infectando a centopeia. Eu tinha falado que infectava inseto, mas eu quis dizer é, esse processo de, na verdade, infectar outros tipos de artrópodes terrestre, né? Primeiro o escolêmbula, que é um inseto, depois um aracnídeo e depois, finalmente, o hospedeiro definitivo dele é uma centopeia, que é um miriápode. Então, tipo, tem um ciclo muito doido de algumas espécies, né? Passa por muitas outras para completar. Então, também tem outra coisa interessante. Normalmente, quando a cercária, ou então o esporócito, ou então até o ovo, ele é introduzido em algum animal que não é um hospedeiro como é parcial, nem um definitivo, não é natural o seu hospedeiro, eles ficam em estado de dormência ou então eles sofrem refeição. Aí o ovo ele se desenvolve em um miracídio, ou então, se está em qualquer um desses estágios, eles regressam para o miracídio. É um pouco estranho. Não são todas as espécies, são algumas. E elas ficam lá até serem liberadas por algum excreto do animal, por urina, por lágrima, por suor, por muco, por vômito, por fezes, vai depender muito, tá? Então são animais que, dependendo da espécie, eles vão atacar diferentes tecidos. Tem animais que atacam tecido conjuntivo, tem alguns que, muito raros, atacam tecido nervoso, alguns atacam glândulas específicas, como suprarrenais, alguns atacam em si o rim, alguns atacam os pulmões, alguns atacam o coração, outros atacam glândulos. Tem uma espécie, se eu não me engano, que fica parasitando a pleura, se eu não me engano, de anfíbio. É, e Extossoma ataca o quê? O fígado, né? Então, tem vários tipos de espécies que vão fazer diferentes tipos
como é que fala? Esqueci o nome que se dá para isso, mas uma infecção, praticamente uma infecção. Não é bem a palavra que eu queria escolher, mas acaba formando uma infecção, tá? Então nós temos aqui o ciclo de vida da extossomose. A pessoa lá infectada, ela vai defecar na água. Esses animais ele tem que se desenvolver na água, vai passar por todo o processo de maturação. O ovo ele vai ser levado pela água, o meracílio ele vai se desenvolver. Aí ele vai lá como é que fala, se aclopa, o meracílio se aclopa no caramujo. Aí ele vai se desenvolver dentro do caramujo, aí ele vai liberar a cercária. Aí a cercária vai entrar por algum poro do ser humano, pode entrar até pelo qualquer orifício e vai ir em direção à corrente sanguínea. Da corrente sanguínea vai passar para o fígado, tá? Então esse daqui é o Biofalaria glabrata, que não, é Biofalaria glabrata. Não, é isso mesmo. Biofalaria glabrata. Ele é um tipo de caramujo que acaba sendo hospedeiro parcial, né, desses animais. E olha só o que está do ladinho dele. Desculpa, ela, tá? Então, aqui é o caramujo brasileiro mesmo, o caramujo gigante brasileiro, tá? Ele não é o africano, por favor, não matem esse animal. Ele é nacional, ele é muito necessário pra gente. O caramujo africano, ele é bem diferente, tá bom? O africano também não é o percussor desses animais. Eu vivi a minha vida inteira, todo mundo dizendo que eu não poderia pegar no que o pessoal chama de búzio, qualquer concha que o pessoal da minha cidade chama de búzio, eu não poderia pegar em concha desses animais, qualquer concha mesmo, viva ou morta, né, que tendo um animal dentro dela ou não, porque falaram que passavam exossomose. Só que não, é esse caramujo aqui. Eu já tive contato com esse caramujo. Muita gente que cria peixe em grande escala e alguns que vêm trazendo peixe dentro de rio, às vezes vem trazendo as larvas desses bichinhos aqui e eles vão se reproduzindo, que é uma loucura dentro dos tanques, tá? Já vi muita gente criar eles também, mas não é bem assim, né? Não são esses animais. Também nem a pomácia. Tem espécies de pomáceas introduzidas no Brasil que não são originais, tem espécies que são naturais, também não é a pomácea. O pessoal chama de ampulária, mas ampulária é uma outra família. Não sei se pomácea, na verdade, é dentro da família de ampulárias, mas a pomácea também é chamada de caramujo, maçã, currubícola também é um nome bem natural, né, que a gente encontra no arborismo, mas também não são elas que passam, né, a extossomose, tá? Então aqui nós temos outro ciclo desse aqui, Clonocysnex, se eu não me engano, ele vai atacar aqui, como é que fala? Ele vai atacar alguns ductos, né, digestivos da gente. Ele vai ter todo o processo que vai passar por um caramujo que é norte-americano e depois ele vai se hospedar em peixes. Normalmente são peixes que são da família da, como é que fala, né, da truta, né, que é chamado de é que o nome do gênero é Salmanes alguma coisa, mas normalmente vão ser espécies bem parecidas com trutas, com salmões, tá bom? A gente aqui vai ter essa fascícula, espécie tipo, é uma espécie específica, mas não está descrita. Lembrando, quando tem só um SP, são todas espécies dentro do gênero. Quando é um SPP, é uma espécie em específico que você não sabe o nome, tá? Ou não está descrita ainda, mas você sabe o gênero, se ainda só não deu epiteto específico. Ela, o que é que vai acontecer? Ela vai ter como parasita percussor, né? Primeiro parasita, ela tem como hospedeiro, né, não definitivo primário um caramujo e um hospedeiro não definitivo secundário uma planta, tá? Aí se algum outro animal que não é o ser humano come essa planta, ela faz aquele processo de retornar, né, para a forma de um ovo ou então para alguma outra forma e se for comida por um ser humano, ela se fixa, né? Uma espécie no fígado, outra espécie ali quase perto do duodeno, tá bom? Lembra lá das repartições do intestino. Tem o duodeno e por aí vai. Se não for duodeno, me desculpem. Em primeiro eu esqueci o nome, mas se não me engano é duodeno. Se não for duodeno, deixa lá. Aí tem aqui as espécies, tá? Diferentes, tá? Que tem esse ciclo aqui. E aqui tem alguns vídeos que vocês podem
correr atrás. Eu tinha falado que eu tinha colocado três, foram três mesmo. Contando com a exossomose, realmente foram três. Era pra eu ter colocado mais um. Se eu não me engano, o outro que eu iria colocar era um que ele tinha três estágios, né? Ele tinha três hospedeiros não definitivos. Se eu não me engano, era um caramujo, depois era um caranguejo e depois era um peixe. Aí do peixe passava pra gente, tá? Mas deixa lá. Os vídeos aqui que vocês podem dar uma olhada para ter mais amplitude. Tem esse vídeo aqui muito bom, né, que ele fala sobre algumas doenças que plateumintos podem causar na gente. Tem um grupo de plateumintos que eu não quis colocar aqui. O professor Franzelli falou um pouco, mas ele nem cobrou. É porque eles têm uma boca posterior no corpo que fica perto, onde poderia ser o poro genital, mas o poro genital está na cefalização, meio que faz uma troca. Ele tem três ventosas, tipo, bem desnecessário, não causa nada na gente, tá? Não é parasítica. Ele só falou que ele gostou muito dele e ele era considerado, o grupo dele era monofilético, então ele quis falar. E depois nunca foi cobrado, nunca mais foi falado. Só foi tipo uma horinha de aula ali sobre o grupo, bem rapidinho, e depois foi jogado a escanteio, eu nem quis procurar. Creio que o professor não vai cobrar, se cobrar me falem que aí eu tento dar uma reforçada no grupo, dou uma procurada. Aí aqui tem um vídeo com planalhas. Aqui tem a planália marinha predando alguns animais. Nós temos a tênia de porco sendo uma tênia de porco, uma tênia sendo removida, né, do intestino, para vocês verem que ela é gigante, tá? Nós temos uma aula sobre extossomose, muito bacana ela. Nós temos aqui planálias marinhas, pra vocês darem uma olhada, né? E aqui nós temos um vídeo sobre a reprodução sexuada de algumas planárias que eu tinha falado que naquela hora de escolher quem vai ser o macho, ninguém quer ser a fêmea, porque se for a fêmea vai ter que incubar. Se incubar, vai gastar energia. E ninguém quer gastar energia, né? A vantagem que você pode conseguir na sua vida é não gastar energia para fazer nada. Seja preguiçoso, amigo. Não, mentira, não seja preguiçoso. É, tome cuidado com esse vídeo aqui. Vocês tiram o áudio inteiro. Se eu não me engano, ele tá em português. Mas ele tá bem estouradão. Eu tinha esse documentário no meu celular antigo. Na verdade, ele tá no meu cartão de memória, mas no meu celular atual não pega cartão de memória. Não tenho nada para colocar no meu notebook. Eu não sei também nem onde tá mais esse cartão. É um cartão de 4 gigas de memória, mas eu tinha esse documentário completo, né? Que, se eu não me engano, passava na TV Escola. Se eu não me engano, a dubladora não, a empresa de dublagem, a Synapse, né, bem, de quem assistia TV Escola na infância, você ainda não sei, porque minha televisão não pega mais, TV Escola eu também não tenho tempo para assistir nada, mas quem assistia TV Escola tá ligado no que é que eu tô falando. É bem antigo, mas mostra e é muito bacana, tá? Não tem muitas coisas assim por aí de planália, de plateumintos. Normalmente são grupos de animais bem estudados apenas por enfermeiros, farmacêuticos, médicos que vêm da parte de estudar muito mais endemias, né, de locais específicos. Muitos poucos, eu até achei um pouco estranho, poucos biólogos trabalham com plateumintos, alguns que trabalham com plateumintos trabalham com ecossistema, com distribuição de espécies, ou então trabalham com espécie específica, aí tem que saber que é um parasita, aí acaba descobrindo que não tem espécie específica, manda para alguém, ou então por si só, para ter um artigo a mais, descreve, mas não tem um estudo muito aprofundado sobre espécie. Então vai dependendo, né? Então acho que é um dos outros motivos que a gente não tem um taxograma, um cladograma, na verdade, tão bem explorado, tão bem definido, tão bem estudado, tão bem definido. Já tinha falado definido, mas sem tricotomia, sem politomia, né? Talvez seja um dos motivos. Quem gostar, não sei onde teria a bolsa, onde teria pesquisador desses animais, mas é um grupo que tem alguns livros, né, bem atuais, 2022, alguns trabalhos que unem vários artigos, vocês podem dar uma procurada, bem bacana. E aqui as referências bibliográficas, eu sempre falo um pouquinho sobre elas, né? Então, bora lá. Esse é Mato José Ribeiro, é bem bacana, ele falando um pouco sobre os parasitas, tá bom? Vocês podem dar uma olhada. É lá de 85, mas ainda é bem criterioso. Nós temos o Brusca, que eu mandei para vocês lá, a terceira edição. Nós temos o Hickman, também muito bom, de 2018, né? Outro livro que traz um pouco sobre os plateumintos. Nós temos esse trabalho aqui de Magalhães, é de 2025, pode dar uma olhada. Fala sobre
É um livro de toda a matéria. Vocês podem dar uma olhada, é bem bacana. Nós temos aqui de Neves, né, que também fala um pouco sobre os proteomitos. Aqui outro que fala de parasitologia lá de 2008. Aí traz um pouco sobre as doenças. Eu mandei para vocês um artigo, é um artigo, mandei um artigo mostrando as características morfológicas, né, as estruturas anatômicas de alguns plateumintos, que possa, sei lá, que vai me falar vai para professor de professor, eles às vezes escolhem umas espécies muito aleatórias para trabalhar e acabam botando para vocês desenharem. Franzé foi assim comigo. Me falaram que Paulo também tem algumas espécies que ele gosta. Então, talvez sirva para você de alguma maneira. Se tiver alguma espécie, algum grupo que eu não falei aqui, que o professor cobrou, ele mostrou, você tem alguma dúvida? Ó, Josué, ele falou sobre esse bicho aqui, por favor, fala sobre ele. Eu faço um vídeo de 30 minutos falando sobre o bicho, tá bom? Eu procuro, pesquiso, vou atrás. Talvez 30 minutos acho que é muito. Pelo menos uns 15 minutos eu vou lá e falo, passo uma atividade, e tiro a dúvida de vocês, ajudo vocês e bola pra frente, tá bom? Contudo, é isso daí, galera. Até a próxima. Muito obrigado pela atenção de vocês. Um vídeo de 1 hora. Eu falei que ia ficar gigante. Eu quis falar titim por titim. Não consegui aprofundar tanto quanto eu gostaria. Mas deu pra ver que é bem massivo. Daqui pra frente, eu vou tentar fazer pelo menos 2 slides para cada grupo. Tá faltando Molusca e Anélida. E daí eu penso em fazer um pouquinho sobre os grupinhos que a gente não falou, principalmente de lofozoário, né? Acho que eu tinha falado no slide anterior que eu penso em fazer falando sobre, mas não seguindo cada um por cada um. Eu falando, tendo um vídeo bem amplo, falando sobre em geral, cada um pouquinho de reprodução, da existência, história evolutiva, característica. Eles são animais, os lofozoa os trocozoa, na verdade, desculpem, os trocozoa, eles são animais que se parecem muito com os outros, braquiópoda se parece muito com bivalva, né? Eu esqueci o nome, Briozoa se parece muito com água-vivas e corais. O outro grupo, que eu esqueci o nome, de novo, ele se parece muito com poliquetas. Então é bem bacana que eles exploram o mesmo ambiente, eles surgiram antes, então nichos foram repostos futuramente. Isso é bem bacana também para vocês fazerem uma comparação. Quem gosta de ecologia, quem gosta de evolução, quem gosta de genética evolutiva acaba tendo uma amplitude, né, de estudos e formem suas teses, vão atrás, é bem bacana, é algo que eu gosto também, parar para ler um livro, tá aqui lendo os negócios para tentar fazer uma aula legal para vocês e começar a teorizar e pensar em muita coisa. E infelizmente eu não posso trazer tudo. Contudo, é isso. Foi mal enrolar vocês mais um pouco. Até a próxima. Qualquer dúvida, comentários. Quem tá lá no grupinho do WhatsApp, é isso. Valeu. Eita. Até a próxima.